Bom dia. Hoje o papo é breve. Hoje o papo é breve, Panda Mendes. Vamos lá. Ontem eu vi um comentário assim: eu amo que os vídeos de 10 minutos de bom dia viraram vídeos de 40. E aí sempre que eu vejo uma coisa... Deixa eu arrumar aqui direito. Como é que fala? Um rótulo. Eu fujo do rótulo. É isso. Me ferra. Acabou Rótulos me ferram, gente. Isso. Beijos, até a próxima. Rótulos me deixam um pouco nervosa. Aí eu falo, não posso mais fazer isso aqui. Porque virou um rótulo. É isso, eu sou essa pessoa. E é exatamente inspirado nessa conversa. Mas em algum momento você falou que era um vídeo de 10 minutos? Não. Qual é na cabeça da pessoa? Não, é porque os primeiros foram. Porque os primeiros eu fazia sozinha, não tinha muito diálogo, né? Aí, de acordo com o que o Panda Mendes veio trazendo a filosofia de vida dele, o vídeo foi ficando com 40 minutos. A cara de pau de milhões. Não, mas olha só. Eu queria conversar sobre uma coisa, porque essa semana foi uma semana que a gente ficou muito tempo fora de casa. Isso. Né? E aí a gente não acompanhou várias novidades, assim, do universo do entretenimento. E eu queria falar exatamente sobre essa questão de alterar o seu conteúdo para agradar uma massa, uma onda. Não só o conteúdo, mas o que você faz. O seu jeito de trabalhar, o seu jeito de conversar, suas gírias, suas fotos, o filtro que você usa nas fotos, o seu celular, tudo, carro. Nossa, tu pegou todo mundo aí, não tem ninguém. Não, o carro também, né? Quem nunca viu o seu pai quando era criança ou a sua mãe quando era criança trocando de carro e pesquisando carros novos, ou então planejando uma viagem diferente que ele nunca tinha falado na vida. Todo mundo já fez alguma mudança no jeito de se vestir por conta de moda. Podemos chamar de moda. Mas com as redes sociais, eu acho que a gente foi ficando cada vez mais flexível para mudança, porque toda hora realmente surge uma coisa nova. Sim. Por exemplo, eu vi que o Instagram, a empresa Meta, né, vai lançar uma nova rede social focada em texto. E aí eu fiquei pensando, o nome disso não é site? Que sempre teve? E aí agora tem que criar... Mas você lembra que tinha um negócio de publicações no Instagram? Que morreu? E a gente nem sabe quanto... Era maneiro a parada. Era maneiro, morreu. Morreu real, assim. Morreu real. E cara, eu fico vendo era um negócio de posts, né? Pra você fazer posts escritos, mas ninguém usou, mas também não divulgou. Era uma abinha que apareceu. E você podia fazer artigo lá e desapareceu. E aí vai virar uma rede social. Aí o TikTok, que começou como rede social de vídeo e fez o Instagram correr que nem um maluco pra virar uma rede social de vídeo, tem agora lá o now deles, que é pra você postar uma foto na hora. E aí você fica, meus anjos. Aí o YouTube é de vídeo longo, sempre foi de vídeo horizontal, vídeo longo. Aí implantou os shorts, porque o TikTok nasceu e aí criou o Reels, aí veio shorts. É o tempo todo um monte de mudança. Mas sabe o que eu acho interessante? E a velocidade das coisas vai aumentando agora. As mudanças de plataforma refletem o estilo de criação de conteúdo do mundo. As mudanças das pessoas refletem o estilo de outras pessoas. Então, a gente tem que parar de achar que está sendo guiado por algoritmos e por inteligências artificiais, quando, na verdade, o que guia nossos gostos e nossos comportamentos somos nós mesmos. E é pegando esse gancho que eu queria falar sobre a DC Comics. Eita! Por quê? Gente, a DC Comics, ela meio que começou a fazer um monte de coisa antes da Marvel. Isso. Tipo, um monte de lançamentos e produções. Década de 90, a DC bombava muito nas animações. Bombava mesmo. Tudo bem que a Marvel bombava também, mas a DC bombava muito nas animações. Né? Se você fosse pegar, por exemplo, conteúdos de herói ou perguntar quem eram os heróis favoritos das pessoas quando elas eram crianças... Liga da Justiça Sem Limites. Era muito como é que fala? A tríade lá da Liga da Justiça. Mulher Maravilha, Batman e Super-Homem. Isso. Só existiam esses heróis. Tanto que se você vai fazer festa pra criança de heróis, alguma coisa assim... Batman. Tu tem todos ou como diz os o Vingadores... Bernardo, Batman. Tu tem todos os Vingadores, todo mundo da Marvel que bomba hoje em dia, mas tu tem lá, do nada, um Batman, um Super-Homem e uma Mulher Maravilha fazendo a figuração. Isso, no meio dos Vingadores. No meio dos Vingadores, sempre tem.
Porque eles são muito populares. Né? A Marvel, ela teve que fazer um trabalho de popularização dos seus heróis. E conseguiu. Exatamente, conseguiu. Tanto que ela começou pelos clássicos lá em 2008, né? Já meteu-lhe um Homem de Ferro que todo mundo já ficou meio situado assim no rolê. Mas a DC, ela sempre foi muito mais presente na vida das crianças. De década de 80, década de 90 e tudo mais. E aí, qual é a grande questão? Essa semana, o jovem James Gunn, ele anunciou diversas coisas para os próximos anos da DC Comics. Ele se anunciou como o Kevin Feige da DC. Exato. Ele falou, só não botou o boné. Eu sou Mas não o duvido Kevin. que ele apareça de boné por aí. Ele falou, sou o Kevin, o robozinho. E aí, ele anunciou várias coisas, mudanças e tudo mais para DC Comics. Sim. Aí eu vi vários comentários das pessoas assim, nossa, eles estão matando a DC, eles estão tomando essa decisão, sério? estão matando... Sim, muitas pessoas falando adorei, isso, né? Eu adorei a parada. Não, muita gente falando que ele afundou de vez a DC e tudo mais. Pega essa informação. Lá no passado, quando o Zack Snyder decidiu lançar a Liga da Justiça sombria dele lá, com toda a narrativa sombria, teve gente que gostou muito, tipo eu, e teve gente que ficou, nossa, por que ele tá fazendo isso? Ele tá estragando a Liga da Justiça, ele tá estragando essa galera. Ele estragou completamente a história e a narrativa da DC Comics. Aí tudo bem, depois o Zack Snyder deu uma enlouquecida e nem eu segurei na mão dele mais. Mas o fato é que as pessoas reclamam muito dessas transformações, tanto da DC quanto da Marvel no cinema e no streaming agora, que a própria Marvel se remodelou com a questão do Disney Plus, né? E o que a gente não percebe é que o que eles estão entregando é exatamente o que o Panda falou. O que as pessoas querem. A partir do momento que as pessoas perdem o interesse na fórmula que eles estão entregando, eles vão redesenhar a fórmula. E eles estão fazendo isso o tempo todo porque eu imagino que como empresa de entretenimento, hoje, no impacto que Marvel e DC tem, por exemplo, é muito difícil você agradar todo mundo. Não tem como você agradar a geração que está com mais de 60 anos. Isso. Da mesma forma que você agrada a geração que está com 30, 40 anos. Da mesma forma que você agrada uma geração infanto-juvenil. Isso. Não tem como, porque a gente consome coisas diferentes ou a gente consome as mesmas coisas de formas diferentes. Então, mas aí sabe o que falta nessa fórmula? Uma coisa chamada maturidade. As pessoas têm que ter maturidade, que elas envelhecem e que as coisas deixam de ser para elas. A métrica de consumo deixa de ser para ela. Não é que você não possa consumir. Isso, Veja pode. Não é sobre isso. Mas tem que entender que... É sobre você não ser o foco da venda. Isso. Evolui, muda. As coisas estão em constante transformação, gente. Exatamente. E talvez, por exemplo, para Marvel, vamos pegar nesse exemplo aqui da Marvel, seja mais interessante com essas novas séries e representatividades e tudo mais, alcançar um público que nunca foi fã dela. Isso. Porque ela quer. Porque em termos de mercado é mais interessante. Tô pensando aqui, a Marvel não podia contratar a Marvela do BBB Meu Deus. pra falar sobre as personagens Ai, femininas? meu ovo, hein? Derrubou meu ovo aqui. Eu vi. Sou taurina. Tá de olho na minha comida. Pra falar sobre personagens femininas, tipo aquele filme da Miss Marvel que vai ter com a Capitã Marvel. Marvels. E aí, tipo, Ela vem é uma a Marvel. Marvela. Ela é uma Marvels. Cara, mas você entende o que eu quero dizer? Assim, é complicado você querer que uma empresa se mantenha linear. Não é como se eles vendessem, sei lá, sabão em pó. Você entende que a indústria de sabão em pó... Até a embalagem de sabão em pó muda. Até o tipo, né? Que até um tempo atrás era praticamente impossível você encontrar um sabão em pó líquido no Brasil. Isso. E hoje em dia a gente encontra. Aquela rebolinha maneira que bota na máquina. Os pods são tão Isso, legais. pods. Difícil de encontrar, caros no Brasil. Você sabe de onde vem a palavra pods? Não. De Star Trek e Star Wars. Os pods de escape das naves. Verdade. São bolinhas que Caraca. pulavam. Informação inútil que é importante pra nossa vida. Plim. Plim. Mas eu fico pensando muito na reação negativa que a gente tem para a mudança. E o quanto essa reação negativa para a mudança já deveria ter caído em desuso. Porque antigamente as coisas demoravam muito para mudar. Tipo, até a década de 90, início dos anos 2000, assim, as mudanças, isso é o Beto
cavando o piso. O azulejo. Por motivos de buraquinho, né? Não faz Que buraco. nunca veio. Faz 13 anos que esses buraquinhos nunca vieram. Né, Betinho? Pois é. E aí, lá na década de 90, início dos anos 2000, as mudanças aconteciam de uma forma muito lenta aqui no Brasil, né? A gente tem que lembrar que a nossa cultura é completamente diferente, assim, de, sei lá, Europa, Estados Unidos, essas coisas. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente muda as coisas aqui meio que no mesmo timing do mundo. E a gente acompanha mudanças de mundo, que são as redes sociais hoje em dia, né? E essas decisões de grandes empresas. Por exemplo, eu recebi hoje um e-mail falando assim, o Westworld já tem um lugar. Né? Saiu da HBO, porque a HBO cancelou um monte de série, tirou um monte de série do catálogo. E aí tava assim, agora o Westworld já tem um novo lugar e vai pra Roku e pra Tubi, né? Que é um streaming. E eu fiquei pensando, cara, é isso. Essa é a agilidade das coisas. A Discovery comprou a Warner e falou, isso daqui é uma dívida ativa muito alta. Eu tenho que pagar direitos autorais e royalties e um monte de coisa pra uma galera. Tira do catálogo tudo que é caro pra gente ter uma conta que fecha no mês. E aí a gente vende os direitos. Porque aí a gente não só deixa de gastar, como a gente lucra. Isso é uma mudança de mercado muito grande. É você ver uma empresa que é dona de um conteúdo preferir não colocar no streaming dela para ela conseguir lucrar com aquele produto. Isso era muito raro antigamente. Sonhando pela Netflix vender The Way. Meu sonho. Você não via, por exemplo, a Globo produzindo uma novela e vendendo para SBT. Mas é esse o conceito que a Warner Discovery está fazendo. O que eu quero dizer pra gente aqui, pra todos nós? E eu acho importante a gente refletir sobre isso. Cara, é exatamente a mesma coisa, sabe por quê? Porque a Globo vende a novela dele pra Europa. Vende. Pra aparecer lá. Mas não vende pro SBT. É a mesma coisa da Discovery vender pra Roku e não vender pra Netflix. É isso. Temos nossos limites aqui. Não vou meter um Westworld numa Netflix da vida. Não vou dar papo pra concorrência. Mas vou botar num serviço agregador que, veja bem, vai chamar a atenção de novos públicos. Porque a gente sabe que os streamings, eles são divididos por públicos completamente diferentes. E quando você pega, por exemplo, um Tubi, você, aí do outro lado, comenta aqui. Primeiro, conhecia Tubi? Segundo, além de conhecer Tubi, já usou o Tubi? Eu duvido que muitos de vocês sequer saibam que Tubi existe. Mas Tubi existe. Não só existe como comprou o Westworld. Que aleatório, não é mesmo? Então, se você quiser ver o Westworld de novo, vai ter que ir lá no Tubi. E aí, Tubi ganha, porque tem um monte de fã mesmo de Westworld, então Tubi ganha. Tubi é aplicativo de televisão? É. Então é um Teletubi? É um Teletubi. E não apenas Tubi ganha, como a HBO ganha também, financeiramente vendendo os direitos, e a marca dela vai estar lá. Então, as pessoas, de alguma forma, vão ter acesso a um conteúdo da HBO e podem se interessar em ir até o streaming da HBO. A gente não tem que ter medo de mudança. E mais, a gente não tem que ter medo de mudar. Porque a vida é assim. Eu, de tempos em tempos, lá no Instagram, mudo completamente meu conteúdo. E todo mundo fica doido. Eu não consigo. Tu lembra lidar daquele com as inbox coisas. que tu recebeu? Falando assim, Cris, eu sei, eu tô adorando esse seu conteúdo, blá blá blá. Mas, por favor, não altere tudo quando as pessoas te copiarem. Gente, se eu vejo... A pessoa percebeu no comportamento, não foi nem você não falando foi nem nada. eu falando. Se eu vejo uma pessoa fazendo um conteúdo minimamente parecido com o meu visualmente ou de formato, eu paro de fazer. Isso. Eu crio um ranço automático pelo conteúdo e paro de fazer. E mudo. Isso aí não é ranço, Cris. Isso aí é força criativa. Entendeu? É isso. E você a cria gente outra não coisa. tem que ter medo disso. Deu ruim, precisamos de mudar? Que ótimo! É uma oportunidade para começar algo incrível do zero, melhor ainda, com a experiência do anterior. Fica a dica. É tipo passar de nível. Não tenha medo da mudança. É tipo passar de nível. Você sempre vai melhorar para a coisa que você vai fazer agora. Não deixa a DC voar. Deixa o Westworld pra Tubi. Deixa as coisas acontecerem no universo do entretenimento e na sua vida. Porque mudar é importante. E esse recado é da minha lua em Aquário.
E eu Beijos. amo a sua lua. Tenha um ótimo dia e um ótimo finalzinho de semana. Tchau. Tchau.